Oi pessoal, quanto tempo? Praticamente um ano. Esse vídeo marca um período de um ano com a minha carteira da OAB. E esse vídeo é muito importante porque eu vou contar as experiências durante esse um ano, as práticas, o que eu aprendi, o que eu deixei de aprender, o que eu pratiquei. Então aqui eu não romantizo, tá? Você já vê pelos meus canais, pelos meus outros vídeos aí. Eu não romantizo o direito em si, eu falo a realidade da prática, do dia a dia, com o tempo, com a experiência, o que você realmente pode ganhar, o que você não pode ganhar, onde você pode começar, onde você pode fazer e não pode fazer, para te ajudar, te auxiliar. Então, do zero. Nós temos vídeos aí anteriores, desde a minha formação, da minha formatura, pegando a OAB, e hoje esse vídeo é muito importante, porque se completa um ano de OAB. Praticamente o primeiro vídeo que eu fiz foi há um ano atrás. Hoje é dia 7/2/2026. Então, em fevereiro de 2025 eu estava pegando a minha OAB e iniciando uma nova jornada. Como nos outros vídeos, como sempre eu falei, no outro vídeo da formatura, você cria-se uma jornada até a OAB, pegar ela e se formar. E depois que você se forma, você está com ela na mão e pergunta, e agora? O que eu faço? Você pensa que finalizou, mas finalizou um período, em um pequeno período. Ninguém conta o depois. Então você vai aprender nesse vídeo aqui. Talvez você esteja estudando até para a OAB agora e com expectativa após pegar a OAB e crie sim essas expectativas, mas não deixe de estudar para depois. Estude no momento que você tem. O momento que você tem agora e você tem que estudar. Estude para a OAB e estude também criando expectativas para pós-OAB. Quando uma experiência que eu tive, quando eu não tinha tirado a OAB, muitas pessoas falavam, ah, Caleb, advogado tem até Uber. E realmente, só que eu não sou Uber. E não dá para querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Estudo é essencial. Se empenhe. Caleb, eu tenho que me matar de estudar? Não, você não precisa se matar de estudar, mas você tem que estudar. O direito ele atualiza sempre, então isso é muito importante. Então desde quando eu tirei, antes de tirar a OAB, estava estudando, eu sempre tive isso em mente, eu tenho que estudar. Eu sei que algumas pessoas não fazem isso e por não fazer isso são advogados, têm até a OAB, mas não exercem a profissão. E muitos falavam, ah cara, você não vai conseguir cliente, é difícil conseguir cliente, é difícil criar nome no mercado, realmente é difícil, mas não é impossível. Eu sempre pensei dessa forma. Então, se você está iniciando a sua jornada, está estudando para a OAB, está na faculdade e ainda não tirou a OAB, não fez o exame da OAB ainda, cara, iniciante. Iniciante, porque existem pessoas que também estão iniciando antes e elas vão começar a corrida lá na frente. E é uma corrida que não tem disputa. O legal é que na OAB não tem disputa, você concorre consigo mesmo, você tem que estudar consigo mesmo. Então, quanto antes você começar, mais antes, bem antes, não sei se está certo, você ganha de você mesmo. Então, isso é muito importante. Muitos criam as expectativas que depois que você tira a sua OAB, você vai ganhar rios de dinheiro. E não é bem a verdade. Você tem que trabalhar e você tem que estudar. Isso já foi falado. Cara, quando eu tirei a minha OAB, eu estava com ela na mão, vermelhinha, eu falei, agora começa-se uma nova jornada do zero. É praticamente isso, do zero. A não ser que você tenha conhecimento na área de outras pessoas que podem te auxiliar. Isso é muito bom e utilize, tá? Network é muito importante no direito, muito. Network, se você faz desde quando você tem na faculdade, com amigos ou com amigos que têm amigos que são advogados e escritórios, isso é muito importante, porque eles vão te auxiliar. Eu criei isso, sem dúvida, isso me auxiliou bastante, mas eu não tinha aquela base de tipo, tem um escritório para mim já. Eu não tinha um escritório onde eu ia trabalhar, então eu trabalhei como estagiário, eu trabalhei como auxiliar jurídico, então fui trabalhando, pegando as minhas experiências, até hoje exercer autonomamente a minha advocacia. Hoje eu não tenho um chefe, hoje eu não tenho um patrão, mas para chegar a esse ápice, para me chegar a esse patamar, requer que você empenhe e esteja empenhado sempre, todos os meses, no foco que você quer. O porquê? Nós, brasileiros, normalmente, nos acomodamos muito fácil. Muito fácil.
E empreender é uma área que muitos brasileiros, quando rompem esse medo, conseguem alcançar, mas nem todos têm a capacidade de empreender porque eles têm um certo medo, depender de si mesmo para sobreviver, entendeu? Como assim, cara? Muitos brasileiros têm a mente de CLT, eu converso isso muito, de CLT, onde tem que fazer o básico ali e receber mensalmente. Se tiver ruim, recorre a CLT. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão viver assim tranquilamente. Mas quando a pessoa entende que depende somente dela para ela receber mais e ganhar mais e não tem ninguém cobrando ela, ela entende que ela é capaz. Ela entende que ela é capaz. Só que para entender que ela é capaz, ela primeiro tem que ver os frutos pequenos, para dar capacidade e dar ânimo para ela seguir. Então, quando eu comecei com a minha OAB na mão, no meu primeiro mês, eu peguei ela e falei, agora é do zero, começar do zero, vamos lá. Eu tinha que adquirir experiência. E realmente, pessoal, a gente tem que ir em escritórios, receber salários durante 2, 3 meses para pegar experiência. Só que limite-se, não fique acomodado. O brasileiro gosta muito de se acomodar. Não fique acomodado num emprego, numa vaga de associado, onde você está recebendo 3 mil, 4 mil reais por mês e está fazendo muitas coisas e não está aprendendo nada. Eu, quando passei por esses escritórios, passei por essas empresas, hoje eu represento alguns escritórios que me pagam, só que hoje eu só trabalho home office, não trabalho indo ao escritório, isso é uma regra minha, porque eu sei a minha qualidade e o trabalho que eu entrego. Hoje eu entendo que os escritórios que eu passei, outrora, eles me ensinaram muito, 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 me ensinaram, e eu não só olhei e passei despercebido. A gente fala que eu fui militar, a gente fala passageiro de viagem. Eu sou só passageiro de viagem, eu não sei nem por onde está indo. Não, cara. Quando você está no trabalho lá no escritório, aprenda como um escritório funciona. Porque às vezes você pode implantar o seu. Hoje, eu tenho todas as experiências para implantar o meu próprio escritório. E eu estou implantando. Então, aprenda. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo, mesmo que não seja a sua função no momento? Às vezes, aprenda o que não fazer. Isso eu aprendi muito, pessoal, muito. O que não fazer. Muitos escritórios que eu passei por um bocado de escritório para aprender. Hoje eu represento 2 escritórios e alguns ainda me chamam para fazer audiência para eles, mas eu tive de frente, segunda a sexta-feira, em alguns desses direto, com horário e tudo. Eu aprendi muitas coisas e um dos maiores problemas dos escritórios é não saber delegar a responsabilidade para outra pessoa. Às vezes, a pessoa é muito centralizadora no escritório, quer fazer tudo, só que é muito trabalho, pessoal. A advocacia, ainda mais no ramo que eu sou, empresarial, trabalhista, para reclamante, para reclamada, é muito trabalho. Então, se você quer receber mais, você tem que ter mais clientes. E se você vai ter mais clientes, é mais trabalho. Então, praticamente, esse é o panorama que eu tive que fazer, praticar nos meus primeiros meses. Aprender com a experiência de alguns escritórios, me ensinando. Eu fiquei 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ao mesmo tempo eu entrava em escritório e falava assim, eu não quero exclusividade. Muitos escritórios requerem exclusividade, você não pode representar ninguém fora desse escritório. Para mim não é jogo, porque eu quero ganhar mais. Se eu quiser, se esse escritório quer minha exclusividade, ele tem que pagar mais, e pagar muito mais. A sua exclusividade no direito, como advogado, ela tem que ser válida, então automaticamente tem que ser paga muito bem. Para mim, a minha visão é essa. Então, toda vez que eu ia fazer alguma entrevista ou algo do tipo, eu perguntava, tem exclusividade? Eu posso ter meus clientes? E ele falava, não, tem exclusividade. Eu falei, então, infelizmente, a gente não vai poder seguir. Não tem, porque eu já tinha cliente. Tem vídeos aí no canal como eu fazia a captação de cliente, eu fazia nas redes sociais. Hoje eu não faço mais porque não é preciso. Por que, cara, não é preciso? É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é de boca. Você pega um cliente, esse cliente vai falar para outros clientes, porque teve resultado desse cliente, e outros clientes vão falar para outros, quando pirâmide, né? Muitas pessoas vão vindo. Então isso acontece realmente. Claro que se minimizar a quantidade de clientes e não tiver trabalho, eu ativo novamente as redes sociais fazendo um tráfego pago. Eu tenho meu canal no YouTube que não é monetizado ainda, mas eu faço isso para ensinar a prática realmente do que é ser um advogado. Então, nos primeiros meses eu fiz isso. Me afiliei a alguns escritórios. Primeiro foi em um,
peguei a prática do escritório, como é que fazia, tal, pá, coisa e tal. Depois que eu mostrei meu serviço, eu mostrei que era um bom serviço, porque eu já tinha prática antes como estagiário, eu virei para o escritório e falei, olha só, não tem como eu ficar 100% presencial, porque se eu ficar 100% presencial, eu não vou crescer. E se eu não crescer, não é meu objetivo. Eu tirei a OAB para virar um assalariado CLT, não faz sentido para mim. Eu quero alcançar novos áreas. Então, ou eu trabalho home office e atendo vocês sempre que for necessário, mas não 100%, ou eu saio e procuro outra coisa. Foi praticamente isso, o escritório aceitou a proposta, e assim eu fui com outros escritórios. Hoje eu tenho uma caderneta de cliente meu, reclamante e reclamadas, tá? Então eu represento algumas empresas, eu represento alguns clientes, e automaticamente eu também represento alguns escritórios. Esse escritório tem os clientes dele e eu faço audiência, faço defesa, faço iniciais e etc. Tudo que envolve o direito. Mas aqui eu não estou falando da prática em si do trabalho. Estou falando mais do que fazer e tomar as decisões corretas durante que eu tomei esse um ano e o que não fazer, tá? Então, primeiro, não se acomode. Se você se acomodar, encontrar um trabalho que às vezes paga até relativamente bem, 4.500 ali, não se acomode somente naquilo. Se incomode em não se acomodar naquilo. É um salário bom às vezes, dá para sustentar, dá para pagar mensalmente, mas se você olhar aquilo, você está sendo tratado como um CLT, não tem autonomia suficiente, ou então não encontra novos áreas. Continua trabalhando nesse local, mas ao mesmo tempo procure outros, mas ao mesmo tempo adicione alguns clientes da sua caderneta. Ah, Caleb, como eu adiciono tráfego pago, pequenas causas, às vezes você pega umas pequenas causas, vai pegando prática, gosto ali, coisa e tal, quando você vê, você está recebendo um acordo que você fechou de R$1.000 por mês, onde metade é seu, metade é do cliente, 30% é seu, o resto é do cliente, e vai pegando essa prática. Vai pegando essa dinâmica. A questão é que muitos se acomodam. Então, primeiro, não se acomode quando tirar sua OAB. E detalhe, os escritórios vão te explorar, tá? Os escritórios vão te explorar. Porque eles te contratam para fazer o que eles querem que você faça. Eles não querem que você faça o que você quer que você faça. Então, realmente, se você quiser romper a bolha, se você quiser sair desse embaraço, desse ciclo, você tem que fazer algo por fora. E captar cliente é essencial. Um cliente ali, Caleb, é meu início, o que eu cobro para o cliente? Cara, dependendo da causa, dependendo do que é quase se você tem experiência ou você tem uma visão e é 100% de êxito, no final você vai ganhar a causa, às vezes você nem cobra para entrar, entendeu? Só para pelo menos pela prática. No meu começo eu fiz muito isso. No meu começo o cliente entrava em contato comigo, eu tentava entender a história dele, você vai ter que perder esse tempo, entender a história dele, instruir ele e falar, olha só, eu entro com a causa, não te cobro nada, mas cobro 30% no êxito. Eu fiquei durante uns 2, 3 meses, desde quando eu tirei a OAB, fazendo isso. E eu ganhei dinheiro com eles. Eu ganhei dinheiro, porque eram causas 100% com êxito. A questão é que depois a demanda aumentou, o serviço aumentou, eu sou um sozinho, e eu falei, olha só, agora não tem como não cobrar, porque quem paga tem prioridade, realmente. Então, quem começou a me pagar primeiramente, eu comecei a entrar com o processo. E simplesmente foi isso. E automaticamente foi crescendo, crescendo. Cara, como você cobrou no começo? Realmente cobrei R$100 no começo, depois eu fui aumentando para 200, depois fui aumentando para 500, depois eu fui para R$1.000. Hoje, praticamente, eu cobro 1.000 a um salário mínimo, dependendo da causa, mais 30% no êxito. E aí, cara, mas o que você fala para cobrar esse valor? Eu falo, olha só, o maior trabalho no direito, e o meu é trabalhista, se for reclamante, no caso, na cliente, o maior trabalho é distribuir essa ação. Fazer a inicial, pegar a documentação. Às vezes é uma semana, às vezes é um mês que você elabora essa inicial, porque eu gosto minuciosamente fazendo. Então, eu aconselho fazer dessa forma como eu fiz durante esse um ano. Como aprender com a prática? Isso me ajudou muito, me ajudou demais. Eu estou lendo aqui porque eu botei um esboçozinho. Por exemplo, às vezes você tem insegurança no início, e é normal. Caleb, eu tenho medo de entrar numa audiência, eu nunca fiz uma audiência, eu não sei falar com o juiz, eu não sei fazer a oitiva de testemunha. Eu também tenho esse frio na barriga hoje, depois de um ano, e eu já fiz muitas audiências.
E é normal, eu já sustentei de forma oral, sustentação oral, um recurso. Normal, isso é normal. Ah, cara, mas eu errei. Muitas pessoas e muitos erros são melhores para ensinar do que alguns livros. Os erros ensinam mais que alguns livros em algumas horas. E é normal, a prática ensina. Então isso é necessário. E não é somente uma frase motivacional ou te motivar, mas é simplesmente te mostrar a realidade. Teve alguns momentos que eu passei vergonha em audiência porque a testemunha falou alguma coisa errada ou não foi instruída corretamente. Então, esses erros e esses pequenos erros não vão você vai ficar triste às vezes no momento, mas você vai aprender com aquilo. Aquela experiência vai te dar uma bagagem, onde isso não vai acontecer novamente, porque você não vai deixar devido já ter acontecido. Então, essas inseguranças de medo, frio na barriga, não fazer, não podem te limitar. Não podem te limitar a não fazer. Tome coragem. Então é necessário tomar coragem. Na primeira audiência, na segunda audiência, falar com o cliente, ter propriedade para falar, isso requer que você tenha estudo e conhecimento, bagagem, mas principalmente a prática só se aprende praticando. E você tem que praticar. Você pode entender como é que se senta, as posições, você pode entender quem fala primeiro, quem fala segundo, quem fala depois, mas na realidade, ali na hora, no vamos ver, se você tiver medo e você não fizer, você vai ser passado para trás. Então, não tenha medo. Aprenda com os seus erros. É normal. No direito, é normal aprender com os seus erros. E aí, para ilustrar um erro que eu cometi na audiência, que eu sentei no lugar da reclamada e eu estava representando o reclamante. E aí o juiz soltou uma piadinha, a outra parte também soltou uma piadinha. Ah, o senhor é advogado pela reclamada? Eu falei, pô, desculpa, excelência, não tenho costume ainda. Seja sincero, seja honesto, não tenho costume ainda. É minha segunda, é minha terceira audiência. Sem querer, eu sentei no lado esquerdo. Desculpa, vamos sentar no lado direito. E ponto, porque eu estava representando o reclamante. Então, é normal, é normal. Um macete, às vezes, deixa a outra parte entrar primeiro, ela senta primeiro, depois você senta depois. Se você não souber qual é o lugar. E tá bom, tá tudo certo. Isso é bom, entendeu? Às vezes você esquece. É um erro que eu pratiquei, que eu tive que aprender, e agora eu não cometo mais. Ó, eu vou falar 5 pontos agora que teve dificuldades nesse primeiro ano e que realmente você talvez possa ter e esse vídeo te ajude. O primeiro ponto, captação de cliente. Eu não tive tanta dificuldade nisso, mas eu tive um pouco porque não é meio que dificuldade em captar o cliente. Eu não sei te dizer, mas é medo de não conseguir captar e você conseguia captar e via que a parada estava virando. E aí você fala, como assim, entendeu? Então, muitas pessoas têm medo de não conseguir captar o cliente, porque muitas pessoas falam que é impossível e difícil. Eu tive esse medo, mas eu consegui no primeiro mês fechar 2, 3 contratos, que é muita coisa. Então, por rede social, tráfego pago, existe hoje diversos cursos aí que te ensinam a fazer o tráfego pago, então você consegue tranquilamente. Esse é um medo que as pessoas têm, a captação de cliente, que não tem como. Não é uma dificuldade, mas sempre vem, sempre vem. Uma outra dificuldade, medo na primeira audiência, nas primeiras audiências. Também tive medo, também tive dificuldade, também tive receio, também errei algumas situações que eu poderia depois analisando, né? Porque a gente tem a mente que depois analisa, cara, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Ou também acontece e é super natural e é normal, isso é normal. Isso é uma dificuldade, isso é que não pode se tornar medo para te parar. Vai vir um friozinho na barriga, mas você vai passar e vai ter alguns erros e vai corrigir coisa e tal. Um outro erro e medo sobre precificação. Ah, Caleb, se eu cobrar muito caro, o cliente vai para outro. Se eu cobrar barato, o cliente vai para outro. Isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade, os advogados têm dificuldade de fazer. Nesse um ano, eu tive algumas dificuldades referentes a isso, com medo de perder o cliente, porque a ação era boa, mas ao mesmo tempo eu não queria trabalhar de graça no começo. Então, isso é uma balança. Bote na balança também o seu empenho e o seu trabalho, entendeu? Como você estudou 5 anos da sua faculdade, você passou um tempo estudando para a OAB durante um período difícil, investiu recurso, dinheiro e tempo. Então, automaticamente, quando algum cliente vem e ele quer usufruir disso que você gastou, tem que ser cobrado. E quando você
pensa dessa forma, automaticamente você acha justo cobrar no início. Agora, se você tiver com medo de perder o cliente e coisa e tal, meu amigo, outro cliente vai vir. Não pense nisso. Não pense nisso. Claro, entra na balança um pouco. Então é uma análise de cada caso um caso. Mas isso é análise e não pode se ter medo de perder cliente. Porque você cobrou um valor justo pelo seu trabalho. E ponto. Tá bom? Outra coisa, lidar com o emocional, ansiedade, medo de errar, na hora da audiência às vezes, ou então você está inseguro com a sua peça, meu Deus, eu já terminei, eu estou revisando ela pela 10ª vez para ver, e aí já modifiquei, remodifiquei. Eu aprendi uma coisa sobre isso quando eu estudava, tá? Quando eu estudava para a OAB. Quando você marcou, meu amigo, não volte. Marcou, passou, vai para a próxima. Então, amigo, quando você fez a peça, você fez a inicial, você fez a sua primeira revisão, acabou, vai para a próxima. Porque se você ficar revisando, você vai achar teses e teses, você vai achar correntes e correntes. No final, você já está com uma salada de fruta que não dá para entender nada. Então seja simples, seja cauteloso, seja claro, seja transparente, não dificulte, não, mas que tem isso, mas também tem aquilo, tem aquilo. Não fale vertente, fale aquilo que te auxilie, que te ajude na sua peça, na sua inicial, ao mesmo tempo em audiência, entendeu? Então, o medo, lidar com o emocional na hora da audiência, ansiedade, você ficar nervoso, tente controlar esse medo, tente controlar, isso é normal, vai acontecer, você vai ter que superar, porque aconteceu comigo nesse 1 ano também, normal, e vai praticando na primeira, na segunda audiência, na terceira. Quando você vê, a gente tem um ditado, né? Sai tranquilo. Vai sair de boa e vai sair e você vai depois fazer com os pés nas costas. Uma outra dificuldade que eu tive, volume de trabalho. Esse aqui você tem que tomar cuidado. Volume do trabalho e retorno financeiro ali. O volume de trabalho, para quem está iniciando na advocacia, ele, dependendo se você só está trabalhando para você, ele já dá para fazer sozinho. A questão é que com a quantidade de cliente que entra, o volume de trabalho aumenta. E se o volume de trabalho aumenta, logo você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, você tem que ter meio que um jogo de cintura, aonde você vai ver o que é válido fazer, o que não é válido fazer, e priorizar o seu tempo. Então, por exemplo, eu tenho 3 processos para distribuir, fazer a inicial. Quem pagou vai ter prioridade. Quem não, e os outros dois vão aguardar, eu tenho um tempo disponível, porque tem tempo, e vou distribuir. Agora, se eles quiserem prioridade, eles paguem por isso. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo e eu não fazer nada. Então, o retorno financeiro dita a regra do volume de trabalho. Isso sem dúvida. A questão é que você não pode procrastinar, sempre empurrar com a barriga para frente. Isso é perigoso, porque daqui a pouco você não está fazendo nada. Então, tem que tomar cuidado. Isso é importante. As maiores vitórias que eu tive nesse 1 ano, os maiores aprendizados. Primeira audiência, sem dúvida, é um aprendizado e a primeira conquista. Você sai com o rei na barriga, né? Digamos, você sai da primeira audiência como se tivesse vencido e conquistado, mesmo que tenha acontecido alguns erros ali, algumas coisas não foi do acordo, você fala, cara, eu nasci para isso. Você pensa, eu nasci para isso. Quando sai a primeira sentença favorável, meu amigo, isso é muito bom. A minha primeira sentença favorável saiu sentença, tá? Porque eu já tinha fechado alguns acordos e aí homologa seu acordo que a gente fez em audiência. Mas sentença favorável, aquilo que você está guerreando com a reclamante ou guerreando com a reclamada e você ganha aquilo mediante a primeira sentença, é uma sensação incrível. É muito gratificante. Eu depois que vi a primeira sentença, eu vi que você vê que é fruto do trabalho que você fez. A sentença favorável, mediante o juiz, é fruto do trabalho que você fez. Você captou o cliente, você captou o cliente, eu estou falando isso de forma autônoma. Você captou o cliente, depois que captou o cliente, você instruiu o cliente, depois que instruiu o cliente, você fechou um contrato com o cliente, você fez a inicial do cliente, você distribuiu, você fez a audiência e no final saiu a sentença favorável para você. E aí você olha, cara, isso é fruto de um trabalho que eu fiz desde o início. Desde a captação. Então,
é um aprendizado e vitória muito grande. Evoluções técnicas, isso é muito bom. Nesse último ano eu evolui muito. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a não... Ó, uma coisa que eu aprendi e que eu pensava de uma forma e mudou nesse último ano. Não enche a linguiça em petições, em iniciais, em peças. Não encha. Ah, eu quero colocar isso, eu quero colocar aquilo. Cara, você simplesmente vai falar o direito. Você vai falar aonde está embargado, aonde está falando o artigo que está falando esse direito. Você vai falar o que aconteceu e você vai trazer no máximo ali uma, duas jurisprudências para mostrar que você está correto, que seguem essa linha e ponto. Tendo em vista a jurisprudência mostrada e os fatos narrados, torna-se procedente ou improcedente, dependendo por quem você está, o seu pedido. Então, quanto menos você encher linguiça a sua peça, o juiz ele lê. Imagina um juiz, depois aplicar uma sentença, vamos lá. Você é juiz, e aí tem uma inicial com 20 páginas. E aí tem outras peças, tem a contestação com mais 20 páginas. E aí tem contrarrazões, tem razões finais com mais 15 páginas. Poxa, são quase 100 páginas. No final você vê, juntando tudo, dá mais de 100 páginas. E aí o juiz tu acha que ele vai ler para fazer uma sentença 100 páginas? Então seja bem rápido, bem sucinto, fale direto, porque o juiz já sabe o que está sendo falado. Às vezes a pessoa, eu vejo muita contestação, a pessoa quer narrar a inicial novamente na contestação. Eu falei, pô, o juiz acabou de ler a contestação, a inicial, ele vai ler a inicial dentro da contestação. Faça um breve resumo ali rapidinho, pá, e já mostra as cartas. Isso é muito importante. O juiz, ele analisa, e quando ele analisa isso, ele vê que o direito vê o que está sendo debatido e ponto, acabou. Agora, se você ficar enchendo linguiça, ele não vai ler. Ele não vai ler. Então, isso é muito importante. O que eu faria de diferente nesse um ano e antes também, tá? Vamos lá. Estudaria mais prática. Como assim, Carelli? Estudaria mais prática. Você pode ir no fórum, se você tem tempo. Eu não tive essa oportunidade, mas se eu tivesse, eu faria. Ir no fórum e ficar assistindo a audiência. Cara, você não entende a importância dessa prática. Você está ali com o juiz, está ali com, se não for sigiloso, né? Está ali com o juiz, está ali com os advogados, com as partes. E você vai aprender o que está sendo discutido, você vai ouvir a oitiva de testemunha. Hoje é mais fácil ainda porque tem audiência virtual. Então você pode entrar de manhã aí num link e fala, não, eu sou estudante, eu estou aqui aprendendo a prática. O juiz ele bota até teu nome na ata com seus dados ali para comprovar que você teve naquela audiência e participou. Isso é muito importante. E não só como horas que você pode dar, dependendo se você estiver devendo na faculdade alguma coisa, mas também a prática, você está vendo ali como que funciona realmente. Isso é muito importante. Então eu investiria mais na prática. Curso de prática eu teria feito um pouco antes, eu fiz só no último ano, mas o curso de prática me ajuda muito. Não ter medo de cobrar honorários, isso se eu começasse fazer bem antes, eu já teria recebido mais dinheiro, mas eu faria diferente esse último ano. Buscar mentores, cara, isso é muito importante. Se eu soubesse, eu tinha buscado mentores bem antes, bem antes. Esse ano eu busquei, eu tenho alguns mentores, eu tenho algumas pessoas quando eu tô assim, cara, esse problema aqui é difícil. Eu acho, quando eu falo assim, eu acho que é isso aqui, mas vamos buscar uma segunda alternativa. Alguns outros advogados que te instruam, mentores, pessoas que, e tá tudo certo. Advogados se abraçam, é uma categoria que tem que se abraçar e se ajudar. Às vezes, você vai buscar um mentor, ele não vai te dar uma definição, mas ele vai te abrir um leque de uma forma, cara, você pode seguir isso aqui também. Então, mentores, se eu pudesse, professores da faculdade, professores, juízes, se você puder, tiver conhecimento, colar com eles, são mentores que podem te auxiliar a ter contato quando você tiver uma dúvida, poder procurar, muito importante. Errar menos tentando ser perfeito. Eu
eu tentava muito ser perfeito, coisa e tal, e aí eu achava que eu tinha que ser perfeito, seja em áreas, seja em peças, seja em prática, seja em qualquer área, mas eu não sou perfeito. Então eu errava tentando ser perfeito. E, na verdade, os erros eram simplesmente fruto de prática que eu não tinha experiência, que eu não tinha, que ia vir com o tempo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, isso praticamente seria o que eu faria diferente se eu começasse hoje, tá? Então vamos lá. Conselhos para quem está começando, tá, pessoal? Para quem está começando, está nesse ano e tá no primeiro ano, ou às vezes está com muita experiência e aí não pegou essa prática ainda. Ninguém nasce pronto. Isso é um fato. Comece mesmo com medo. Comece mesmo com medo. Seja ético, tá, pessoal? Seja ético, seja transparente com seu cliente, com outros advogados. Seja ético. Mesmo, mas não seja ingênuo, tá? Seja ético, mas não seja ingênuo, tá? Não deixe de passarem a perna. Ah, te usarem. Eu passei por umas situações dessas, onde as pessoas me usavam, e depois, quando consegui o pecúnio, valeu, tchau, aperto de mão. Não seja ingênuo, tá? Então se cobre, se fale, seja ético, cobrar é ético. E automaticamente, não cobrar é ingenuidade. Não seja usado à toa. Organização e estudo continue fazendo a diferença. Então, se organizar, ter uma agenda, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Organize. Eu sempre organizo a minha agenda no mês seguinte ou quando está muito apertada, uma semana anterior, para mim ver horários, essas coisas, seja organizado. Estude, não pare de estudar. Ah, cara, mas estudar o quê? Estudar a letra da lei, essas coisas. Eu hoje estudo jurisprudência, entendimento, às vezes sai uma decisão e eu quero entender por que saiu essa decisão. Por exemplo, a gente está no período da pejotização, da gratuidade de justiça, se vai ser tirado ou não, como é que vai ser comprovado. Então isso são estudos, que é a prática do dia a dia do advogado. Então, quando sair sentença, decisões sobre esses temas, eu tenho que analisar e olhar para onde eu estiver seguindo. Então, estude, isso é muito importante. Seja persistente. A persistência vai moldar o seu talento e após moldar o seu talento, você consegue e conquista mais e mais, como eu conquistei nesse último ano. Esse é um vídeo, espero que você goste, é a prática real. Hoje eu só vivo 100% da minha advocacia, não faço mais nada. Eu trabalho home office, é uma conquista que é muito importante para mim. Eu saio para audiências quando é presenciais, essas coisas, eu tenho a minha moto, vou e volto, coisa rápida. Eu atendo clientes e eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho uma conquista muito grande, muito importante. E você é capaz também, tá? Não olhe os exemplos ou falácias de outras pessoas. Ah, advogado Uber tem um monte. Tem mesmo. Advogado pedreiro tem um monte. Tem. Só que você tem que fazer diferente. Assim como eu fiz nesse último ano. Então, pessoal, esse é o vídeo para te auxiliar, te ajudar. Muito obrigado. Assista os outros vídeos do canal. Teus direitos está aí para te ajudar e te instruir sem romantizar nada, na prática do zero. Tamo junto. Valeu.